Olá, este é o programa Prova Final, uma parceria entre a TV Justiça e a rede LFG. Eu sou Alessandro Sanches, professor de Direito Empresarial da rede LFG, Luiz Flávio Gomes. Este programa é dividido em 3 blocos. No primeiro deles, o tema do dia. Trabalharemos sobre a propriedade industrial. Será que a proteção da criação intelectual, daqueles bens que são da propriedade industrial, como isso acontece no cenário nacional, no cenário jurídico nacional? No segundo bloco, o Pergunte ao Professor. Os telespectadores enviam suas dúvidas e nós, professores, colocamos as respostas, dissipando, eliminando qualquer espécie de dúvida. Terceiro bloco, o X da questão. Então, trabalharemos com 2 questões, já trabalhadas no exame de ordem, de grande recorribilidade, conhecendo o seu formato, conhecendo a maneira como é perguntada e trabalhando não somente com as alternativas corretas, mas também com as alternativas incorretas. Te aguardo aí para o tema do dia, para trabalharmos com a propriedade intelectual da criação industrial. No tema do dia, hoje, a propriedade industrial, uma espécie do gênero propriedade intelectual. Mas, de fato, há uma propriedade do intelecto, da ideia, das ideias, das criações humanas? Sim, há. E essas criações intelectuais, elas têm proteção no cenário jurídico? É disso que agora vamos conversar. E, aliás, quando me vem em mente esse assunto, quando me vem em mente as criações intelectuais, as criações que depois, finalmente, por consequência, se tornam a propriedade intelectual, me vem a necessidade de trabalhar alguns aspectos básicos. O primeiro deles, lembrando que a propriedade do intelecto, ela é dividida em 3 espécies. A propriedade intelectual, ela deve ser dividida nos direitos dos autores, nos softwares e, finalmente, naquilo que interessa ao direito empresarial, a propriedade industrial. Mas ainda nos aspectos básicos, quando falamos a respeito das criações intelectuais, vale bastante a pena conversar como isso tudo se inicia no cenário jurídico, não somente nacional, mas no cenário jurídico mundial. E aí, algo que é sempre muito colocado quando o assunto é introduzir os bens da criação intelectual, é a vida e existência de Leonardo da Vinci, que, aliás, para proteger os seus inventos, grande inventor e que o mundo todo conhece, ele fazia da seguinte forma: ele escrevia com uma letra, com um desenho pouco conhecido pelas pessoas e de trás para frente, de maneira que a sua escrita somente podia ser lida com um espelho e conhecendo, claro, a formatação daquela letra, daquele desenho, colocado no papel, demonstrando o conjunto de procedimentos que foram ali tomados para se chegar ao seu invento, à sua propriedade de criação intelectual, à sua ideia. Logo, o que consegue qualquer pessoa perceber aí é que naquele momento não havia ainda legislação que pudesse proteger adequadamente a criação, a ideia, ao conjunto de ideias humanas. Então, no final do século XIX, perceba o quanto isso é breve, no começo, aliás, no final do século XIX, o que se percebe são os países todos se unindo, se reunindo para discutir como isso se dará. E aí, a criação de uma convenção, chamada Convenção da União de Paris, e isso em 1883, convenção de que o nosso país é tanto signatário quanto fundador. A Convenção da União de Paris mostra, inclusive, uma característica do direito empresarial, que é da internacionalização de suas normas. Logo, tendo em vista o fato de que a produção, a atividade econômica da produção, da circulação de bens e de serviços, ela acaba, sim, tendo aquilo que é a globalização de seus procedimentos. Os países no mundo todo têm aí uma interação no que tange ao direito empresarial, fazendo do nosso estudo um estudo muito dinâmico e muito eficiente.
O nosso país tem legislação interna, a Lei 9.279 de 96, que tem, claro, base na Convenção da União de Paris, a Lei 9.279 de 96, que é também conhecida como Lei da Propriedade Industrial, e que confere lá a proteção necessária para que o titular de inventos, para que o titular da criação intelectual não fique à deriva diante da necessidade. E não é raro que isso aconteça. O titular da propriedade industrial, aquele que inventou, aquele que é o seu autor, ele precisa tirar proveito econômico daquilo que é a sua obra, já que nós estamos falando em propriedade industrial, em objetos que são fabricados em escala por empresas e assim também são comercializados. Logo, as empresas tirarão proveito disso, os consumidores, o mercado tirará proveito disso. E é justo que aquele que despendeu grande espaço de sua existência, de sua vida, para criar aquilo e facilitar a vida de todos, também possa tirar proveito econômico disso. E também não é raro que as suas ideias sejam apropriadas por outros assim entendidos como mais espertos. E é claro que para isso a legislação conferiu algumas necessidades para proteger esses titulares, para proteger esses autores. A Lei 9.279, de 96, ela confere proteção em 3 searas, em 3 grandes grupos. O primeiro deles, o grupo da concessão de patentes. As patentes são documentos que conferem o direito de utilização exclusiva por um determinado tempo para aquele titular, para aquele autor. Então, sempre que nós falarmos de patentes, nós estaremos, por consequência, falando também em inventos. As patentes, portanto, elas existem para os inventos, para as invenções, invenções de objetos de uso comum de todos, e também os modelos de utilidade que também são inventos. Portanto, o objeto de uso comum no modelo de utilidade, ele já foi inventado, haverá apenas a sua melhoria. Então, se chama o modelo de utilidade também de pequeno invento, de pequena ou mini invenção. Portanto, dizendo, invenções, modelos de utilidade, são protegidos em nosso país por concessão de patentes, pelo órgão adequado para essa proteção, que é uma autarquia federal chamada INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É, portanto, perante o INPI que se solicita a patente para a proteção de sua invenção e de seu modelo de utilidade. Mas disse que a proteção em nossa legislação, ela se perfaz em pelo menos 3 grandes esferas. Nós estamos aqui agora, neste momento, trabalhando os aspectos gerais da propriedade industrial. Se a primeira seara é a proteção da concessão, a segunda é a proteção do registro. O registro da propriedade imaterial dos signos empresariais. Quando falamos em signos empresariais, nós falamos em registro. Por quê? Porque quando se fala desses signos empresariais, não se fala na detenção física, na detenção corpórea desses inventos, desses modelos de utilidade. Eles existem apenas no mundo das ideias. É o caso dos desenhos industriais, aqui já, logo conversaremos, e também das marcas. As marcas que não se concretizam, que não existem no mundo concreto, mas sempre existem em nossas mentes, mas sempre existem em nossas ideias. E aí, o segundo rol, a segunda seara de proteção é a do registro. Registro do desenho industrial, registro da marca, dos desenhos e das marcas. Uma terceira esfera de proteção é o momento em que a legislação vem para reprimir, vem para operar repressão, vem para afastar, vem para trazer proibição e colocar atos que podem e devem afastar tanto as falsas indicações geográficas, lembrando que a indicação geográfica demonstra uma localidade que é bastante conhecida pelo fato de produzir, pelo fato de fabricar um determinado bem de uso comum. É o caso, por exemplo, da região de Bordeaux, com relação aos vinhos, ou então o café do Cerrado brasileiro. Isso tudo demonstra aquilo que nós chamamos de indicação
geográfica. Há, portanto, perante a legislação, normas de repressão às falsas indicações geográficas. E por último, mas ainda no cenário das repressões, nós falamos da repressão daquilo que é a concorrência desleal. E é lógico, quando falamos na apropriação de um determinado bem da propriedade industrial por alguém que não é o seu verdadeiro, o seu legítimo titular, nós estamos falando em concorrência desleal. Portanto, a concorrência desleal e a repressão à concorrência desleal, ela vem fechar o rol de proteção da Lei 9.279 de 96, da Lei de Proteção Industrial. Falamos, portanto, das três grandes searas de proteção da Lei 9.279. Patente para invenções e para modelos de utilidade. Registro para os desenhos industriais e para as marcas. E repressão às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal. Vamos começar então pelos inventos. Vamos trabalhar o funcionamento dos inventos. Como já dito, invenção é criação humana, então nós temos que fazer uma primeira reflexão e uma primeira distinção, diferenciação. Quando nós estamos lá em nosso ensino fundamental, os professores já nos ensinam quem foram os grandes inventores do mundo. Porém, muitos deles não foram inventores, eles foram meros descobridores. E é importante dizer que descoberta e invenção são questões bastante distintas. São verbos que indicam situações bastante diferentes. Quando falamos em descoberta, nós estamos falando numa atividade humana de simples contato com algo que antes não era conhecido, mas que teve criação natural. Como, por exemplo, é o caso de uma erva, de uma planta medicinal. Quem conhece, quem passa a conhecer pela primeira vez uma planta medicinal por uma expedição amazônica, a título de exemplo, ele é apenas descobridor. Ele não tomou nenhum ato humano, nenhum procedimento humano para fazer com que aquilo se desenvolvesse. Isso é mera descoberta. Já quando falamos em invenção, estamos falando de um conjunto de procedimentos da mente humana que pode até, e claro, provavelmente se utilizará de matéria natural, de matéria-prima natural. Porém, nós falamos na predominância dos procedimentos humanos que são tomados para a confecção daquele determinado bem de uso comum de tudo e de todos. Aí algum aluno deve falar assim para mim: professor, a exemplificação é o melhor caminho. Fala um exemplo que aí tudo fica mais fácil. De maneira absoluta, o exemplo torna tudo muito mais simples. A descoberta da planta medicinal. E aí, mera descoberta, não tem proteção no cenário nacional. Portanto, aquela planta medicinal, ela pode ser utilizada para se chegar em um conjunto de procedimentos que atinjam uma determinada droga. Aí existiram procedimentos humanos? Sim. Então, nós estamos falando de invenção. O caso da eletricidade também é muito comum nas doutrinas. As doutrinas costumam utilizar-se bastante desta conceituação. A eletricidade é, então, uma descoberta, pois natural. Porém, e já com a eletricidade, pode-se alcançar a lâmpada. Aí nós estamos falando, sim, num invento, numa invenção. Traçada, então, em primeiro momento, a diferença entre mera descoberta e invenção, para saber que mera descoberta não é protegida pelo cenário nacional, vamos agora saber como é que a proteção se dá. E a invenção, ela se dá a partir da necessidade de solicitação daquilo que é um documento chamado patente. Este documento deve ser solicitado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, no INPI. E aí, para isso, é necessário, então, pensar em três princípios. Seja lá esse invento uma invenção propriamente dita, ou um modelo de utilidade, ou uma melhoria de um objeto de uso comum que já foi inventado. Sim, nesse mesmo sentido e nesse diapasão, vamos trabalhar agora com os três princípios que indicam a existência de um invento. E o primeiro deles é a novidade. Algo novo é algo não conhecido no estado da técnica, não conhecido ainda pelo mercado consumidor.
Eu vou dizer para vocês de uma situação, de uma fórmula que não foi patenteada e que possível seria, como é o caso da Coca-Cola. Não foi patenteada, mas ninguém descobriu ainda como funciona tudo aquilo, embora nós tenhamos aí algumas ideias a respeito disso, né? Eu gosto de falar isso até com uma pausa, com uma colocação de uma determinada pausa. Mas vamos dizer que alguém descubra hoje a fórmula da Coca-Cola. Essa pessoa pode pedir a patente disso? Não, é claro que não. Por quê? Porque este produto, bem de uso comum de tudo e de todos, já é conhecido no estado da técnica. Portanto, isso denota o primeiro princípio, o princípio da novidade. O segundo princípio é o princípio da atividade inventiva. Aquele que inventa, ele tem que dizer quais foram exatamente todos os atos e procedimentos tomados para se chegar naquela determinada invenção. E por último, a aplicação industrial. O professor Gladstone Mamed, ele fala de uma maneira bastante interessante, ou seja, não pode se tratar de um delírio da mente humana, de uma ficção. Quando se fala a respeito de um invento, é necessário provar não somente que aquilo é novo, não é conhecido no estado da técnica, é preciso provar que mais do que novo, aquilo tem um conjunto inventivo e, finalmente, é necessário também demonstrar que aquilo tem aplicação em qualquer indústria. Eu não posso colocar um produto que seja necessário utilizar-se de um combustível ainda não inventado, ainda não existente. Isso é uma mera ficção. Com esses três princípios, nós falamos na invenção, que é o bem de objeto, objeto de uso comum de todos, ou então no modelo de utilidade. E um bom exemplo para modelo de utilidade é falar, por exemplo, no baú que vão nas traseiras das motos. O baú já foi inventado há muito tempo, mas a Honda, naquelas motos pequenininhas, nas Honda Bis, ele deu uma utilidade diferente para aquele baú, pois ali vai o capacete. Isso é um modelo de utilidade. O produto já havia sido inventado, o objeto de uso comum já havia sido inventado, mas a ele foi conferida uma utilidade diferente. E vamos lembrar o seguinte, a patente ela tem a vigência por um determinado tempo. Em nosso país, a patente tem vigência de 20 anos. 20 anos concedida a partir do depósito, em tempo não inferior a partir da sua concessão a 10 anos. O que significa isso? Significa que pediu a patente e já tem proteção, mas pode ser que o INPI demore um tempão para conceder, significativamente conceder a proteção por meio da carta patente. E aí, a partir do momento que alguém alcança a carta patente, ele ainda pode se utilizar disso pelo mínimo de 10 anos. Se for invenção, 20 anos a partir do depósito, no mínimo 10 anos. Dá um exemplo, sim, dá um exemplo. Vamos imaginar que a partir do depósito, 15 anos se passaram, passou um tempão, né? Depois de 15 anos apenas, o INPI concede a carta patente. Desses 15 anos para frente, ainda se tem 10 anos. Percebeu que a vigência não será só de 20 anos? Será de 15. Por quê? 15, por todo o tempo que o INPI demorou, mais 10 anos. No caso do modelo de utilidade, temos a concessão de vigência por 15 anos a partir do depósito. A legislação concede 15 anos de proteção a partir do depósito. E é a partir da concessão, sim, da patente de modelo de utilidade, no mínimo 7 anos de utilização. Sim, falamos nos principais bens da propriedade industrial, mas ainda temos que trabalhar com outros dois. O terceiro bem da propriedade industrial será o desenho industrial. O desenho industrial se perfaz em uma forma plástica, ornamental, ou então um conjunto de linhas e cores ornamentais. E fica entre aquilo que é um signo, objeto da mente humana, e o próprio objeto de criação intelectual. Aí o desenho industrial se perfaz, por exemplo, na serrilha na serra de uma determinada faca com um design todo diferente. Ou então, no desenho de uma garrafa térmica que traz àquele produto, então, uma característica bastante peculiar. Então,
O desenho em si, portanto, por isso, um conjunto, uma forma que tem plasticidade, formas plásticas, ou conjunto de linhas e cores, também são protegidos em nosso país. E, aliás, é importante, é bastante interessante dizer deste modo. O desenho industrial, ele tem proteção pelo registro, ele é entendido como uma espécie muito mais próxima de signo, de ideia, sem que aquilo seja considerado concreto, com detenção física, só conhecido pela mente. E ele tem proteção por intermédio, então, do registro e não da patente, tá? De 10 anos. E ao contrário da patente que não se prorroga, o registro do desenho industrial pode se prorrogar, por pedido do titular, 3 períodos sucessivos no máximo, de 5 anos cada. Por último, a marca, que de produtos e serviços pode trazer uma identificação. Marca que existe não somente para produtos e serviços, mas marca que existe também para a utilização coletiva. Ou seja, diversas empresas podem se utilizar de uma única marca. O professor Gladstone Mamed, ele coloca um exemplo bem interessante, em que diversas empresas em Minas Gerais, que talvez tenha a melhor cachaça do país, montam uma marca chamada ANPAC, da Associação Mineira de Produtores de Cachaça. São empresas diferentes, são produtos diferentes que utilizam uma única marca coletiva. Vale dizer também daquilo que são as marcas de certificação, que são marcas por entidades públicas ou privadas e que denotam a qualidade de um produto, como por exemplo é o caso do selo da Brinc, que mostra a qualidade de um determinado produto da categoria brinquedo. Assim como também ISO 9000, entre outras hipóteses mais que ventilam em nossas mentes nessa situação. Como por último dizer as marcas tridimensionais, ou seja, o próprio produto identifica, a própria construção do produto identifica nas nossas mentes o que vem a ser aquela marca. É o caso da garrafa da Coca-Cola. A garrafa sem nenhum rótulo já nos mostra o que é a Coca-Cola, assim como também a própria caneta Bic. Não precisa ter a marca Bic, o formato da caneta identifica o produto. Isso se chama marca tridimensional e tem proteção em nosso país. Ainda nesse quesito, ainda nesse aspecto, é importante dizer que as marcas elas só têm proteção a partir da concessão, tá? E não a partir do depósito, como acontece nas questões anteriores, como acontece no desenho industrial, como acontece também nas patentes de invenções e de modelos de utilidade. E finalmente dizer que a marca ela confere uma proteção apenas no ramo de atividade. E a proteção, ela é internacional, é exatamente por isso que nós somos adeptos à Convenção da União de Paris. E para se obter proteção em outro país, necessário, claro, fazer o registro ou buscar a patente naquele país específico. Valendo dizer, valendo lembrar que marca notoriamente conhecida é aquela marca que tem proteção em nosso país e em qualquer país do mundo, tem proteção internacional, mas somente naquele determinado ramo de atividade, naquele ramo de atividade específico. Já como falamos de marca de alto renome, a marca de alto renome ela tem proteção em todos os ramos de atividade. Eu vou colocar para vocês exemplo dessa diferença entre marca notoriamente conhecida e marca de alto renome. Marcas notoriamente conhecidas podem ser diversas. A gente pode pensar, por exemplo, na marca da Microsoft, podemos pensar na própria Coca-Cola, mas a marca de alto renome, ela será somente aquela que, mais do que notoriamente conhecida, ela é reconhecida ou pelo INPI ou pelo Poder Judiciário, tá? Por exemplo, o nosso Poder Judiciário já declarou a Ford marca de alto renome, entre outras mais que poderiam assim ser consideradas. Ser notoriamente conhecida lhe confere a oportunidade de internacionalmente, independentemente de registro, ter proteção naquele ramo de atividade. Ser marca de alto renome lhe confere proteção internacional sim, porém mais do que isso, proteção em quaisquer ramos de atividade. Esperamos lá que este programa tenha conseguido traduzir um pouquinho do que é o grande mundo da propriedade industrial. Ficamos muito satisfeitos e felizes por fazer parte deste projeto de estudo perante o exame de ordem, isto que é um projeto de vida. E lhe aguardo para o bloco Pergunte ao Professor.
Bem-vindos ao bloco Pergunte ao Professor. Aqui nós trabalharemos com as dúvidas dos telespectadores, buscando amenizá-las e, de preferência, eliminá-las para um bom desenvolvimento de sua preparação. Vamos lá, vamos à primeira pergunta. Professor, propriedade intelectual e propriedade industrial é a mesma coisa? Bacana, excelente a pergunta sobre essa questão em termos de propriedade intelectual e propriedade industrial. A propriedade intelectual é e significa qualquer criação intelectual do ser humano. Assim, os direitos do autor, que são protegidos por lei específica e estudados de fora do direito empresarial, eles são sim propriedade intelectual, são então espécies daquilo que nós chamamos propriedade intelectual. Por um outro lado, a proteção dos softwares também é uma proteção da criação intelectual, portanto, é o software conferido propriedade. Muitos até dizem o seguinte: poxa, mas será que nós podemos trabalhar com propriedade de algo que não se tem detenção física, em que não se concretiza? Sim, é possível. E aí nós estamos falando da propriedade intelectual. É lógico que nesta propriedade, quando nós falarmos eventualmente numa transferência, nós não vamos falar na tradição, que é um instituto para trabalhar com aquilo que é a propriedade corpórea. Nós falaremos na cessão. Então, nós falamos na cessão de determinados direitos da propriedade intelectual. E, nesse mesmo diapasão, então, o terceiro ramo da propriedade intelectual é a propriedade industrial. Portanto, em conclusão e respondendo a sua pergunta, que é muito pertinente, aliás, nós temos a propriedade intelectual como um gênero que comporta 3 espécies: os direitos autorais, os direitos do autor, a segunda espécie, o software, e a terceira espécie, a propriedade industrial. A propriedade industrial, que é o tema do dia, tratada no direito empresarial, tendo em vista o fato da sua aplicação em grande escala na indústria, tanto no que tange a sua fabricação, como também no que tange a sua comercialização e prestação de serviços, que aí mora a grande base do direito empresarial. Então vamos lá, vamos trabalhar agora com uma segunda questão, uma segunda dúvida de um de nossos telespectadores. Vamos lá, vamos verificar aí a segunda dúvida. Professor, por quais motivos se reprime as falsas indicações geográficas? Muito bem. Qual o motivo da repressão às falsas indicações geográficas? Nós sabemos que existem três searas de proteção naquilo que é a legislação sobre propriedade industrial. Nós temos a seara da proteção por concessão de patentes, temos a seara da proteção pelo registro e, por último, a repressão a falsas indicações geográficas e também a repressão àquilo que é a concorrência desleal. Quando falamos em indicação geográfica, nós estamos falando numa determinada localidade famosa, prestigiada pela fabricação de um determinado produto, que é bom, que é de correção no que tange a maneira como este produto é qualificado perante o mercado. Então, a região de Bordeaux para os vinhos, e nós temos aqui no país, ao menos lá, 2 questões que podem ser traduzidas como aquelas relacionadas com indicação geográfica, e eu coloco para vocês o café do Cerrado. É uma indicação geográfica, ou seja, aquela localidade ela tem um café de qualidade. E é claro que a falsa indicação geográfica ela tem que ser reprimida como até, digamos lá, uma forma de concorrência desleal. Mas aqui nós temos uma questão que afeta, inclusive, falar lá no prejuízo a um determinado bem público, porque nós estamos falando numa região, numa localidade, numa determinada cidade. Isso deve sim ser reprimido, porque, do contrário, haverá proveito econômico de um particular em relação a uma determinada indicação que vai levar o consumidor a engano. Embora não estejamos nós aqui falando da proteção em relação ao consumidor, é natural que o consumidor é aquele que sofre o maior prejuízo diante de
não se falar em repressão a determinados ilícitos relacionados com a propriedade industrial, como é o caso da repressão às falsas indicações geográficas e a repressão à concorrência desleal, sendo essas duas condutas que demonstram uma infração ética que pode levar à responsabilização, tanto no seu aspecto material como no seu aspecto moral, na seara civil, como também claramente pode levar à responsabilização na esfera criminal, ou seja, podemos falar em persecução penal por situações como essa. Bacana, vamos lá, vamos seguir a próxima pergunta de nossos telespectadores, de nosso telespectador. Vamos lá. Professor, por que não podemos utilizar a expressão patente para marcas? Quando traduzimos essa pergunta, logo percebemos a necessidade de fazer uma distinção entre a patente e o registro. Aliás, essa é uma pergunta que deixa o nosso telespectador sempre muito apreensivo com a resposta. É uma pergunta cabeluda, da época que eu tinha meu cabelo começando no meio da testa, e já faz tempo isso. É uma pergunta bastante complexa, que inclusive, em vezes, não é olvidada pela doutrina. Vamos lá. Primeira questão que trabalhamos aqui é o seguinte: por que se fala em concessão de patentes para inventos e para modelos de utilidade e, eventualmente, se fala lá em registro para marcas e para desenhos industriais? E a resposta é tranquila, pois quando nós falamos a respeito das patentes, dos inventos e dos modelos de utilidade, nós estamos falando em algo que, muito embora ele exista no mundo das ideias, a criação humana, a criação do intelecto, haverá que se falar em uma detenção física, pois este produto é inventado justamente para que, posterior ao seu invento, à demonstração da atividade inventiva, ele tenha aplicação industrial. E aí, a ideia da concessão das patentes para os inventos e também, claramente, para aquilo que são os modelos de utilidade. Já quando nós falamos nos signos empresariais propriamente ditos, eles já existem na nossa ideia e eles apenas serão registrados, não havendo que se falar em detenção física para que ele seja criado e utilização em escala posteriormente. Nós estamos falando em outra questão. Nós estamos falando no desenho industrial, na proteção de um design, que, portanto, este design será registrado para a utilização somente daquele titular, e quando nós falamos em signos empresariais das marcas, sejam elas marcas de produtos, sejam elas marcas de certificação ou mesmo as marcas coletivas, estamos pura e meramente falando em signos empresariais que merecem uma declaração de sua existência, registro e proteção perante aquele que é o órgão Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Gostei bastante da pergunta bacana. Eu percebo que quando nós falamos na utilização de um formato de programa em que os telespectadores podem aí se colocar, se posicionar, isso torna o nosso trabalho muito mais leve, isso torna o nosso trabalho um trabalho em equipe, um trabalho conjunto. Então vamos lá, vamos seguir, vamos dar uma olhadinha como é que foi a nossa próxima pergunta aí. Professor, os registros e patentes realizados em nosso país têm proteção em países do exterior? Bacana essa pergunta. A ideia é saber se aquilo que é registrado em nosso país, ele também tem proteção em países do exterior. Aí é importante considerar a necessidade em falar, claro, no registro em determinados países que possuem, então, aquilo que é a Convenção da União de Paris em seu bojo, em seu ordenamento jurídico. A maioria dos países, de fato, são hoje signatários da Convenção da União de Paris, mas não são todos. E aí nós temos que fazer uma primeira colocação a esse respeito. Será que nós estamos falando numa marca notoriamente conhecida? Se nós estamos falando de marca, o fato da notoriedade vai fazer com que exista a proteção no outro país, independentemente do registro, porém em um determinado ramo de atividade, tá? No ramo específico de atividade. Do mesmo fato, quando falamos em patente, há necessidade de registro no outro país, porém sim, haverá que se conferir proteção àquelas patentes, àquelas marcas. Quando falamos em notoriedade, portanto, em
marca notoriamente conhecida, independentemente do registro, mas somente naquele determinado ramo de atividade. Se falarmos de marca de alto renome terá proteção internacional e independentemente daquilo que é o seu ramo de atividade. Porém, há necessidade de declaração, isso em nosso país principalmente, do órgão que cuida disso, em nosso país é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e também, se for o caso, do Poder Judiciário, porque o nosso país, o Poder Judiciário tem ingerência plena nessas questões. Por exemplo, o nosso Poder Judiciário, eu já trouxe isso no tema do dia, ele nos conferiu a oportunidade de conhecer o alto renome da marca Ford, não foi o INPI. Então, a marca Ford não pode ser utilizada para calçados, para alimentos, e ela não tem uma restrição somente no ramo de fabricação de veículos. Bacana aí a pergunta da nossa telespectadora. Então vamos lá, vamos continuar o formato de nosso programa em que o telespectador participa. Vamos para a próxima pergunta. Professor, qual a diferença entre nome empresarial, título do estabelecimento e marca? Perfeita essa pergunta. Aliás, eu estou careca de responder a esta pergunta. Vocês percebam que está faltando mesmo aqui, né? E aí, muito se confunde esses três signos empresariais. Quando nós falamos no nome empresarial, quando nós falamos no título do estabelecimento e, por último, quando nós falamos nas marcas. O nome empresarial identifica o próprio empresário e sociedade empresária. A pessoa natural do empresário individual ou, eventualmente, a pessoa jurídica da sociedade empresária. O nome empresarial é aquele que vai inscrito lá nos atos, nos documentos constitutivos da empresa. Quando nós falamos em título do estabelecimento, estamos falando em algo que identifica a empresa. É aquela marca que vai na fachada do estabelecimento empresarial. E, por último, a marca, ela identifica um determinado produto, um determinado serviço. Talvez ainda vocês possam me perguntar o seguinte: professor, existe a possibilidade disso tudo se relacionar? Há possibilidade de uma coincidência entre o nome empresarial, entre eventualmente se falar em título do estabelecimento e uma marca de um determinado produto ou de um determinado serviço? Sim, isso é possível. Tá? Então, lembrando que é possível que exista um nome empresarial que identifica um empresário parecido, próximo, semelhante àquilo que é o título do estabelecimento que vai na fachada, ou até o seu determinado produto, ou até o seu determinado serviço. Portanto, posso colocar aí a vocês uma série de possibilidades a esse respeito. Quando nós falamos em nome empresarial, nós estamos falando naquele nome que há inscrito. Então, posso dizer, por exemplo, em Companhia Brasileira de Distribuição. Tá, esse é um nome empresarial. Porém, eu posso dizer, então, no título de estabelecimento, aquele que vai na fachada, eu posso usar Pão de Açúcar, posso falar McDonald's, esse identifica a empresa, o estabelecimento em si. Já quando eu falo num determinado produto ou num determinado serviço, eu posso falar na marca de uma determinada cerveja, como é o caso da Brahma, ou posso falar na marca de um determinado serviço, como é o caso LFG. Aí nós estamos falando, eventualmente, numa marca, que pode sim, numa eventualidade ou noutra, apenas numa situação hipotética, se confundir com o título do estabelecimento, que vai na fachada da empresa, se confundir com o nome empresarial, que vai no documento de inscrição perante o órgão competente. Muito bem, este foi aí o Pergunte ao Professor. Vamos trabalhar agora com o X da questão. Vamos agora ao terceiro bloco. Este bloco é muito importante, porque aqui nós conseguimos verificar, averiguar onde o nosso estudo realizado lá desde o tema do dia no primeiro bloco, até o Pergunte ao Professor, as dúvidas trazidas aí com grande pertinência por nossos telespectadores, podem colaborar diretamente com aquilo que é o nosso desenvolvimento e o resultado perante a prova da Ordem dos Advogados do Brasil. É importante muito importante fazer uma consideração a respeito da forma como se assinala, porque, em vezes, a Ordem dos Advogados pergunta de forma justa qual é a alternativa correta.
em outra oportunidade, quer saber a respeito da pergunta incorreta. Me parece que talvez seja demais dizer que a prova se torne injusta com isso, mas é natural que, ao se perguntar, buscando a incorreta, vai se valer do lado inverso daquilo que é o modo como raciocinamos. Então, vamos aqui trabalhar uma alternativa em que se busca a correção, a alternativa correta, e depois vamos trabalhar com aquela que se busca a incorreta. Então vamos lá, vamos colocar a primeira alternativa a trabalhar então a questão da propriedade industrial no exame da OAB. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Então vamos para a alternativa A. O prazo de vigência da patente de modelo de utilidade não será inferior a 8 anos. Não será inferior a 8 anos, a contar da data da concessão, ressalvada a hipótese do NPI estar impedido de proceder ao exame do mérito do pedido por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. Bom, vamos analisar aqui a alternativa A. O prazo de vigência da patente, ele é de 20 anos. 20 anos é o prazo de vigência da patente de invenção. Ele é de 20 anos. Do modelo de utilidade, o prazo de vigência é menor. Nós temos, então, 15 anos. Tá? Então, no primeiro caso, 20 anos e no segundo caso, nós temos 15 anos. Mas nós sabemos o seguinte, essa proteção, ela se dá a partir do pedido de depósito, da data em que se pede a concessão, que nós chamamos de data do depósito. E aí já se tem a proteção. Por quê? Porque o nosso Instituto Nacional de Propriedade Industrial, em não raras oportunidades, demora muito com isso. Logo, será justo, então, que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial conceda, sim, proteção já a partir do depósito, já que ele vai demorar muito tempo com a concessão da patente, seja lá para a invenção, seja lá para o modelo de utilidade. Mas e aí? O nosso legislador, ele pensou, então, numa regra que pudesse demonstrar maior justiça nesse quesito, não somente em proteger a partir do depósito, mas dar uma proteção mínima a partir do momento em que se concede aquilo que nós chamamos de patente. Essa proteção ela é interessante, porque não interessa há quanto tempo faz que você depositou o seu pedido de patente. Se faz 10 anos, se faz 15 ou se faz 17 anos. É verdade que a partir do momento que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial te concede a carta patente, concede para aquele titular a carta patente, dali por diante existe um tempo mínimo. E esse tempo mínimo é matéria daquilo que é esta pergunta. Então, qual é a vigência, qual é o prazo de vigência da proteção exclusiva da patente de invenção? 20 anos. Mas a partir da sua concessão, tem um mínimo de 10 anos. Então, imagine lá que você tem a proteção perante o seu depósito desde o primeiro dia, claro, né, que solicitou a patente de invenção, aí chegando até o 15º ano, ainda não houve a concessão da carta patente. Tudo bem, há proteção, mas, poxa, no 15º ano, falta só 5 para acabar a proteção e ainda não me veio a concessão da carta. Sim, então para isso o que o legislador fez? Colocou um prazo mínimo, um tempo mínimo que você, titular de patente, vai ter proteção. Então, a partir do 15º ano, existem aí 10 anos de proteção mínima a partir da concessão. Isso para falar em invenções. Quando o assunto é modelo de utilidade, a vigência é de 15 anos. E a partir da concessão, 7 anos. Veja que a prova foi aqui bastante, vamos colocar lá, matreira, em que tentou fazer com que alguém, com que o candidato chegasse ao erro por 1 ano. Tá? Então, não faltava lá 7 anos, como a própria lei coloca, faltava 8 anos. Vamos fazer de novo aí a leitura da alternativa A, que ela vai ajudar depois a trabalhar com todas as demais alternativas. Veja, o prazo de vigência da patente de modelo de utilidade, então nós sabemos que é de 15 anos, nunca inferior a 7. E aqui está, não será inferior a 8. Então está incorreta essa data aqui, né? A contar da data da concessão, ou seja, da concessão são 7.
ressalvada a hipótese do Instituto Nacional de Propriedade Industrial estar impedido de proceder ao exame do mérito, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. Ou seja, se houver pendência judicial perante essa questão ou motivo de força maior, o INPI não concederá esse mínimo aí de 7 anos no caso do modelo de utilidade. Mas veja como é uma questão interessante que inclusive pouco avalia o candidato, mas demonstra quais são as necessidades que nós temos perante uma prova da OAB. Aqui nós estamos falando da simples ideia dos tais 7 anos após a concessão, em que o modelo de utilidade tem, então, proteção a partir da sua concessão. Fiquem muito atentos aos prazos que foram trabalhados no nosso tema do dia. Isso vai te ajudar e vai te conferir grande vantagem no momento de oferecer uma resposta. Bom, como aqui nós queremos a correta, nós já eliminamos a alternativa A. Vamos para B? Então vamos lá para B. Essa aqui está eliminada. B. A patente do modelo de utilidade vigorará pelo prazo de 10 anos, contados da data do depósito. Da data do depósito nós sabemos, é 15 anos. E quando chegar o dia da concessão da patente, vai ter um mínimo de 7 anos. Então, o prazo do modelo de utilidade não é de 10 anos. 10 anos é o prazo do desenho industrial. Aqui nós temos o prazo de 15 anos. Então, a B é a alternativa também considerada incorreta. Eliminemos a B. Vamos buscar a C agora. Vamos lá. Alternativa C. O prazo de vigência da patente de invenção não será inferior a 15 anos a contar da concessão. Nós sabemos que não será inferior a 10 anos da concessão. 20 do depósito e 10 da concessão. Ressalvada a hipótese do INPI estar impedido de proceder ao exame do mérito por pendência comprovada, pendência judicial, ou por motivo de força maior. Tá, o que está errado novamente nessa alternativa, a alternativa está todinha correta. O que está errado novamente é o prazo. Então, vocês têm que estar atentos aos prazos. Lembrando que prazo para vigência é de ordem decrescente, tá? Para memorizar. 20 anos para patente de invenção, 15 anos para patente de modelo de utilidade, 10 anos para desenho industrial, 10 anos para marca. Desenho industrial e marca tem prorrogação. Desenho industrial, 3 prorrogações de 5 sucessivamente e marca quantas proteções desejar, infinitamente, tá? Legal, bacana. Fechamos também as 3 primeiras alternativas. Já verificamos as incorretas. Veja como é importante, como é interessante o estudo das incorretas. Agora nós achamos com maior facilidade o quê? Aquilo que é a alternativa correta, só sobrou essa. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos, o que está correto, contados da data do depósito. Portanto, a alternativa D é a alternativa perfeitamente correta. Nós fizemos aqui o trabalho de buscar primeiro as incorretas, mas somente por aquilo que foi a introdução do trabalho do tema do dia, nós já teríamos trabalhado com a correta, que é a alternativa T. Ótimo, fechamos essa primeira questão e vamos trabalhar agora com uma segunda questão. Nessa segunda questão, vamos trabalhar com a incorreção. Lembram aquilo que falamos a respeito daquilo que é a alternativa incorreta, que trabalha do modo inverso com o nosso cérebro? Sim. Então, em vezes, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, por meio de suas diversas bancas examinadoras, colocam esse tipo de alternativa na prova. E temos de ter cuidado redobrado nessas situações. Vamos lá? Vamos trabalhar agora buscando a incorreta. Pergunta lá agora, então vamos colocar a pergunta na tela aí para o nosso telespectador e vamos trabalhar com a incorreta. A invenção é passível de desapropriação. A invenção é passível de desapropriação. A primeira questão que nós temos que conversar é o seguinte: a invenção, como propriedade industrial, assim como modelo de utilidade, então elas são consideradas propriedades intelectuais, propriedades imateriais, incorpóreas. A propriedade imaterial, ela a princípio teve grande dificuldade de aceitação na doutrina, porque propriedade se pensava sempre na ideia, sempre na hipótese de algo concreto e de detenção física. Essa propriedade vai ser imaterial, não se tem a detenção física, se tem direitos. E se deve falar, inclusive na sua transferência, não pela tradição, mas pela cessão. Tá? Então, a invenção é passível de desapropriação, sim, quando o Instituto Nacional de Propriedade Industrial pode determinar aquilo que é a sua licença compulsória, tá? Porque ela é de interesse público, interesse da coletividade e da segurança nacional.
Tá? Então, essa alternativa A ela está correta, nós estamos procurando a incorreta. B, a lei da propriedade industrial protege o título do estabelecimento empresarial. Olha, o título do estabelecimento empresarial ele tem proteção sim, tá? E aí é bastante interessante lembrar, aqui nós estamos procurando a incorreta e me parece que nós encontramos. Por quê? Porque a lei da propriedade industrial ela protege as patentes concedidas para invenções e modelos de utilidade, protege os registros relacionados com os desenhos industriais e as marcas protege também e reprime as falsas indicações geográficas, bem como reprime também a concorrência desleal, mas não protege o estabelecimento empresarial que tem proteção em legislação específica. E o estabelecimento empresarial como um todo, ele tem a sua proteção iniciada pelo Código Civil e se esvai até lei especial, lei específica no assunto, tá? Bom, sigamos de volta aí às alternativas, nós encontramos a incorreta. Então agora nós precisamos apenas fazer um fechamento nas últimas duas alternativas. C. Propriedade industrial é um dos ramos da propriedade intelectual? Sim. A propriedade intelectual é um gênero que tem por espécie a propriedade industrial. Então a alternativa C está correta, bem como a alternativa D também está. O direito do autor é um dos ramos da propriedade intelectual. A alternativa D também está incorreta, tá? Então, nós trabalhamos essas duas questões demonstraram a ajuda que o tema do dia, que as nossas aulas podem traduzir no momento de confeccionar de forma correta uma questão, portanto, vale a pena dar assistência a este programa, o programa Prova Final, que é uma parceria da TV Justiça com a rede LFG. Continue firme no seu projeto de estudo, no seu projeto de vida e lembre-se, persista naquilo que é o seu objetivo. As dificuldades, elas sempre existiram, elas existem e elas sempre existirão. Já isso é absoluto, já o fracasso é opcional, o fracasso é relativo e quem persiste nunca fracassa. Quem persiste chega no seu momento de vitória. Mantenha o foco e até uma próxima.